um lápis, né? Vou virar pro outro lado. Vou virar pro outro lado. Vou virar pro outro lado. Isso é um lápis sem estar apontado. Há quanto tempo vocês não viam isso? Simplesmente, meu carro não funciona e eu não sei cadê a chave da tranca da minha bike. Posso ir a pé? Posso. Posso de Uber? Posso. Não quero. Eu sou uma mulher suada. Não sei se já falei aqui, sou uma mulher muito suada. Me estressei, fico suada. Feliz, fico suada. Animada, fico suada. Tô com calor, fico suada. Ou seja, eu já estou brilhante. Ai, tô tão feia ultimamente, eu vou até parar. Beijo. E eu tô tentando renascer das cinzas. Eu não é que eu tô mal, tô bem. São dias difíceis, né? Eu tô com um olhar, não tá legal. Pode parecer que eu tô feliz, não se engane. Estamos indo para o hospital para quimioterapia. Acordei hoje, acho que tô dedicada a ficar de boa. Tem umas noias que, sinceramente, se eu me desse o direito de ter, eu não sobreviveria, eu acho. Cara, vale a pena mesmo? Uma das coisas que o câncer trouxe pra mim é a questão de, tipo, cara, eu não posso resolver isso hoje. Então eu acho que eu não vou guerrear na minha mente como resolver isso hoje. E como futuramente eu vou resolver e sabe, ficar excessivamente tentando resolver o que não me cabe. É isso, sabe? Eu acho que tal hora eu confiei. Percebi que não cabe tudo nas minhas mãos, alguma coisa ia escapar. Então é melhor eu ficar com o que cabe agora. Entendeu? É uma questão temporal. É isso, vamos lá, né? Olha aí, já tá. Olha aí, eu vou fazer algo para que ele faça. Mas o Espírito Santo é que nos leva a toda a verdade. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Ele é o penhor da glória. O que isso quer dizer? Ele nos convida. O convite não é meu sobre ele. A questão é, eu vou me render. Sempre pra mim achei, não, eu tenho que pegar a atenção dele, fazer com que ele faça algo. Não, sempre é ele. A questão é, quão difícil é se render. Quão difícil é aceitar. Quão difícil é, cara, eu vou ver que ele tá me propondo. E do jeito que eu tô. Ele é imutável. Então ele sempre está ali por nós. Ele sempre nos vê primeiro antes da gente ver ele. Nos escuta primeiro antes da gente escutar ele. Nos, sabe, entende primeiro antes da... Então ele sempre tem a resposta primeiro. Eu nunca vou ter uma resposta primeiro. Não me ama primeiro antes de eu amar. Ele me ama primeiro. Então, tipo assim, tá muito mais sobre, cara, eu me rendo e eu tenho essa troca. É como se eu fosse, não sei se existe isso, mas eu rebusco ele, porque, tipo assim, eu busco ele porque ele me buscou. Nunca vai ser, foi eu, porque o Espírito Santo tava longe de mim. Eu vou, Imagina, e outra coisa, nós dois em Paris. o meu visto é liberado mais rápido que eu sou. Bom, separei esse tempinho pra falar um pouco sobre o ateliê secreto e como que surgiu. É melhor você fazer sua pipoca, seu café, sentar, porque eu vou contar uma história. Vou fazer o meu café. Uma coisa sobre autenticidade que eu quero falar antes de falar do ateliê. Hoje as pessoas costumam falar muito isso de uma forma positiva. Nossa, Esther, você é muito única, você é muito criativa ou autêntica. Muitas vezes é estranha mesmo a palavra. Mas eu acho que todo mundo tem a oportunidade de ser único, autêntico, mas o medo vem de encontro a essa oportunidade, a esse desejo de ser. Depois que você começa a perceber o que são esses impulsos criativos, esses impulsos poéticos, esses impulsos proféticos, você começa a dar corda para eles, você consegue começar a confiar nesses impulsos, você começa a perceber sua identidade naquilo que você está fazendo. Então, às vezes, eu olho assim, vem um pensamento e eu falo, cara, eu vou compartilhar esse pensamento. Eu não sei o que vai dar. E aí, o risco faz parte de você ser o único, de você ser alguém que talvez
sai do que seria o aceitável. E quando você é criança, adolescente, ou em alguns ambientes, quando você faz isso, você é muito reprimido, ou tido como estranho, ou aleatório. Nossa, a palavra aleatória, ela tá tatuada na minha testa. Eu acredito que a autenticidade tem a ver com você calar o medo e você realmente criar confiança de que isso é sua identidade. Ter coragem de correr o risco de falar o que você pensa, de ser como você quer ser, de ser aleatório, de ser o único que tá fazendo aquilo do jeito errado ou do jeito diferente. E parece muito um discurso de tipo assim, nossa, como eu quero ser diferente de todo mundo. E não é que você quer, o fato é que você é diferente de todo mundo. E todo mundo é diferente de todo mundo. Só que algumas pessoas, o jeito delas passa mais batido, outras pessoas passam menos batido. O meu grande sonho por muito tempo era passar batido. O meu grande sonho era ficar na minha, ninguém me perceber, só fazer o meu e é isso. Só que existe algo muito mais grandioso a se experimentar da vida quando você é você. E aí, por causa de tudo isso, eu sempre fui muito curiosa e teimosa. Uma vez meu pai me perguntou assim, se você pudesse ir pra 3 shows de bandas que você gosta. Olha as perguntas do meu pai quando eu era criança. Amei, né? Eu falei Queen, Led Zeppelin e Ivete Sangalo. Eu tinha um apreço por música muito grande, eu amava Tom Jobim, eu tinha um MP3zinho, então eu pensava muito nas letras do Djavan. Eu falava, nossa, será que fazer música é só falar qualquer coisa com qualquer coisa? Porque eu não entendia nada de poesia. Eu comecei a me apaixonar mesmo por esse rolê das artes. E quando eu iniciei a minha vida com Deus, assim, vi a arte dentro da igreja. Campainha. Voltando, eu sempre uni muito a questão das artes com a vida com Deus. Uns 17 anos, eu ainda falava com Deus, né, e tudo mais, e aí Deus perguntou, tipo, se você pudesse pedir uma só coisa, de tipo assim, ponto central da sua vida, o que você pediria? E eu fiquei tipo, caraca, tipo, Deus falou comigo, e eu, sem pensar muito, eu tive certeza, e eu respondi isso aqui: eu quero mudar a visão das pessoas a respeito das artes. Eu quero que as pessoas possam sentir o que eu sinto em relação às artes. Porque eu conectava muito a presença de Deus a isso, a conexão com a identidade e tudo mais. Tipo assim, dentro do carro, indo pra escola, 3º ano. E aí foi quando eu comecei a estudar teoria da arte. E eu comecei a perceber conexões entre livros cristãos e essas teorias de arte, e bases parecidas e alguns momentos, princípios sobre poética muito parecidos com o que a Bíblia traz. E aí eu comecei a pirar, assim, tipo, meu Deus, eu comecei a fazer 1000 conexões, e aí pirei a cabeça. E eu tinha entendido que eu queria fazer aquilo com Deus. Eu queria fazer aquilo da mesma forma que eu fazia, de inspirar, impulsionar as pessoas, convidar as pessoas, trocar com as pessoas, mas eu queria aquilo com Deus. E tudo isso foi se moldando, se fazendo. Tava morando em Curitiba, e aí eu li um livro onde uma galerinha, uns estudiosos aí da arte, do cristianismo, de teologia, eles falavam sobre se reunir numa cafeteria e debater todas essas questões que eram questões contemporâneas para eles, do que a arte nesse ambiente, do que a gente está perdendo. Comecei a pesquisar, ler. E aí eu falei, vou criar um grupo de pesquisa. E aí eu criei esse grupo de pesquisa de mulheres que pesquisam, e aí chamei no meu Instagram e, sei lá, umas 20 a 30 mulheres começaram a conversar e tudo mais. E aí eu, meu Deus, acho que eu vou montar uma aula sobre tudo que eu pesquisei. E assim eu comecei a montar aulas. A última aula desse grupo de pesquisa se chama Ateliê Secreto. Nessa altura do campeonato eu já tinha decidido que eu iria trabalhar com arte. Eu estava ainda procurando onde, mas uma das coisas mais importantes sobre o meio artístico é que nem tudo já foi criado. Então a gente pensa, eu posso trabalhar em museu, eu posso trabalhar na universidade, eu posso trabalhar em galeria de arte, eu posso isso, aquilo. Mas uma coisa que é proposta é que a gente crie novos espaços, que a gente movimente novas possibilidades. Então existe a possibilidade de você
ser algo que ainda não existe. Assim como um dia alguém desejou ser influencer, talvez, ou tinha todos os dons para isso e não existia ainda essa profissão, sabe? Então, às vezes falta referência porque não tem referência. Então, eu estava procurando como criar a minha coisa, sabe? Eu fui caminhando, até que eu encontrei. E aí eu encontrei o Ateliê Secreto. Eu lembro que o dia que eu escrevi a primeira vez, Ateliê Secreto, juntos, foi um dia assim que parecia que eu tinha ganhado na loteria, parecia que eu tinha descoberto tipo um segredo, um tesouro assim que o pirata encontrou, assim, que estava escondido, e eu achei, entendeu? Eu achei a coisa. Tem uma brincadeira que eu faço que é tipo assim, eu não tive a ideia, eu achei a ideia, sabe? Vamos agora ilustrar. Eu já tinha pesquisado as questões de adoração, a questão do profético, a questão do corpo, os princípios da criatividade divina, a arte contemporânea dentro disso. E eu tava indo pra questão do ateliê, porque eu gosto muito dessa palavra, ateliê. É um lugar pra mim confortável no sentido de... é onde o artista se esconde, sabe? Então, eu queria entender quais são as poéticas que passam por esse lugar do ateliê, o lugar do artista. Como o ateliê na arte contemporânea não é mais aquele lugar de 4 paredes, ele começa a ser na rua, ele começa a se desfazer desse espaço e começa a ser em todo lugar. E eu comecei a pensar na presença de Deus, que um dia já foi dentro de um espaço e que a partir de Jesus é a presença de Deus em nós, em qualquer lugar. Aí eu, caraca, pode crer. E aí, tipo, tem as questões de que aquilo que eu sou no ateliê, no privado, eu sou no público, e aquilo que eu produzo no ateliê eu exponho no museu, na galeria ou no mundo. E todos esses paralelos, e eu fui entendendo esses paralelos de tipo, cara, o que eu faço no meu secreto em relação ao devocional, em relação à oração, em relação à contemplação, meditação, eu vou ser no público, sabe? Mas aí eu tinha o ateliê secreto já pesquisado, a aula, eu acho que eu não cheguei a dar a aula, eu só construí a pesquisa. Anos depois, em 2023, eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa em relação ao ateliê secreto. Eu não sabia se era uma casa, eu não sabia se era uma cafeteria, eu não sabia se a gente iria se encontrar, onde se encontrar, como encontrar essas pessoas. Eu sabia que eu precisava começar, e nem começa aqui em casa. E aí começou. O ano virou, eu acho que em 2 semanas eu escrevi as instruções poéticas. Eu não estava meio que entendendo o que eu estava fazendo, o que significaria isso. Eu só fui juntando várias coisas que eu escrevi, vários recortes que eu já tinha feito de livros e falando, cara, eu preciso criar uma parada estruturada teoricamente, sabe? Pra quem vier já saber qual é a parada. É algo, tipo, tá posto, eu não quero ter que debater sobre essas coisas. E aí eu escrevi as instruções poéticas e ela é um código de conduta para quem entra no ateliê secreto. Nessas instruções poéticas não é muito claro a questão do cristianismo, mas é clara a questão do mistério, a questão de que nós somos inclinados a uma espiritualidade e levamos em consideração no processo criativo as questões espirituais, que não é como se a gente estivesse num cálculo fechado. Eu não posso calcular todas as forças que vão nos encontrar nesse processo. Isso muda tudo, isso era um ponto que eu sempre chegava e não conseguia continuar conversando ou debatendo em algumas aulas de arte, em algumas escolas de arte. Porque a pessoa chegava e falava, e aqui nós paramos, aqui nós terminamos. Eu falava, tá, mas e se eu adicionar a questão espiritual? Existe muito mais para ser debatido, e se eu adicionar, sabe? Então, tipo, ficava nesse embate e ali seria esse lugar. Mesmo se a pessoa não for cristã, entendeu? Eu queria trazer uma acessibilidade nesse sentido. Tem muito esse lugar nas artes visuais, pelo menos, de que a gente só conversa no sentido de nossos trabalhos só encontram e só conseguem se comunicar com os próprios artistas visuais e não com todo mundo. Então eu queria acessibilizar isso, até porque eu queria mudar a visão das pessoas, né? Gente, isso foi tipo assim, 1 mês eu sentada no computador, tipo... A gente escreveu um método de ensino junto com a minha mãe. Eu pedi, ela é pedagoga, eu pedi ajudar ela, tipo, realmente, e orando e falando, Deus, por favor, me ajuda, não sei como fazer. E aí Deus falou comigo, eu vou te dar passo a passo, passo de cada vez. E aí foram as instruções poéticas, depois foi o método de ensino, depois eu criei a liturgia, que seria tipo o que acontece quando a pessoa chega, depois o que acontece, depois
como que se dá a aula, como que termina a aula, como que a pessoa vai embora, ela chega, ela tira o sapato, nananana. E foi criada a liturgia e eu pedi para que a gente sempre seguisse isso. Vou dar uma breve falada sobre como se dava a liturgia. As pessoas se inscreviam, os nomes dos laboratórios e dos encontros eram de certa forma misteriosos e poéticos e assim atraía as pessoas certas. A gente sempre fazia encontros de 7 pessoas, mais o mediador, que seria aquela pessoa que passaria o laboratório, né? E as pessoas chegavam, elas recebiam as instruções poéticas, tiravam os sapatos, como diz as instruções poéticas, né? Recebiam uma xícara para tomar café, beber água naquele período, e cada xícara tinha escrito algo diferente para cada uma das pessoas. E era meio que você escolhia qual você quisesse, e normalmente tinha uma mensagem, tipo um encorajamento, ou então um desafio, ou algum tema que seria falado naquele dia, meio que de forma profética, assim, sabe? E aí todo mundo sentava, tinha a regra da vulnerabilidade, que você se apresenta e antes de falar qualquer coisa, você fala uma vulnerabilidade sua e já rola uma conexão com a galera, né? Durante o processo a gente sempre intercalava entre teoria e prática, assim a galera ia se conhecendo, se entrosando e as pessoas falavam mais do que só falar no final ou não falar, sabe, durante o laboratório. Assim a gente criou um modo, uma plataforma, um jeito de fazer nosso. E esse jeito possibilitava que a gente explorasse a nossa fé, a nossa forma de lidar com a identidade das pessoas. O ateliê sempre pensou muito nessa questão de dar ferramentas para as pessoas, oportunidades de expor para quem estava começando. Sempre pensou muito nas pessoas que estavam bloqueadas criativamente ou que trabalham com outra coisa, mas querem se desenvolver, sabe? Porque criatividade é um sintoma de saúde espiritual, como diz as instruções poéticas também. Então, a gente nasceu para isso. E agora a gente vai transicionar desses encontros para o online. E estamos gravando, porque tem muito conteúdo já construído que transforma a vida, sabe? Então, por favor, deixa aqui embaixo um encorajamento para a gente conseguir, porque nós estamos batalhando para isso. E, fim. Beijinhos. Curte, comenta, compartilha.